A gente sempre fala que filhos de trabalhadores rurais não querem ser trabalhadores rurais. Nem os pais deles também querem que eles sejam. Eu acredito que a tecnologia, o papel do podcast hoje, ele pode fazer esse elo. Olha que responsabilidade. Ele resolve uma das maiores dores do nosso setor hoje, que é mão de obra. Que na verdade você tem que aprender a desaprender certos costumes para aprender de uma maneira melhor, ou mais eficiente, mais rápida. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do HiPod, o podcast da Nova Economia, e a Nova Economia também é agronegócio. E nós estamos aqui numa das capitais do mundo do agronegócio, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a terra da pecuária, e hoje o Vale da Celulose, da Laranja, muita coisa acontecendo, principalmente por esse corredor bioceânico que vai aproximar o Brasil do Pacífico e principalmente do mercado asiático, colocando Campo Grande, Mato Grosso do Sul, num dos pilares e dos celeiros do agronegócio do Brasil. Por isso, a Hyped Invest hoje tem um hub do agronegócio e aqui tá uns caras que mandam nisso no agro e estão revolucionando o agronegócio no país. E, além disso, como é um assunto muito específico, eu trouxe um apoio aqui, o Leonardo, do Hub Avançar, direto de Americana. Para quê? Porque o Leonardo é um especialista em tecnologia, CEO de um hub de tecnologia e vai me ajudar aí a sintetizar um pouco esse assunto, hein, Léo? Com certeza, bora lá, vamos contribuir um pouco aqui. Na verdade, vamos perguntar para os especialistas. Né? Perguntar. Então, pessoal, o agronegócio tem passado uma transformação, não só o agro como o mundo, só que o agro tem uma questão peculiar, que é a questão cultural do agronegócio. E hoje nós trouxemos pessoas especialistas justamente para auxiliar essas tomadas de decisões do agronegócio para poder levar para o agro algumas tomadas de decisões de eficiência, embarcar tecnologia. Às vezes, furar essa bolha cultural demora um pouco, mas acho que chegou a hora, principalmente que o agro também está passando um momento sucessório, novas gerações vindo, de trazer o agronegócio do Brasil, que é um dos motores, é a força motriz do Brasil. Nós nunca podemos deixar de lembrar que o agronegócio é o braço forte do Brasil. O Brasil é a fazenda do mundo e é o que nos coloca como um dos países mais importantes futuramente desse mundo. Então, para isso, eu tô aqui, ó. Os caras têm uns nomes difíceis aqui, ó. Acho que é tudo gringo, né? Matheus Scarpati, da M4, uma empresa que está revolucionando um setor. Não vou falar que eu vou passar para ele. E Murilo Louvaglio, também italiano, direto aí de Americana, importado, da MR Nutrição Animal. E aí, Léo? Fala pra mim. Que nomes, hein? Nome difícil. O nome já guarda todo o conteúdo que vai vir, hein, rapaz? Então eu vou trazer um pouquinho. Matheus, obrigado aí pela presença em Campo Grande, direto de Vitória, Espírito Santo, trazendo aí toda a sua experiência, por mais que é jovem, mas você tem cumprido um papel muito importante. Um dia eu falei, o que você tem na mão vai revolucionar o PIB brasileiro. E de fato eu não exagerei. Eu fiquei impressionado, por isso que você está aqui. Eu convidei, lógico, sempre eu convido os melhores para fazer parte desse hub. Obrigado por estar conosco aí. Fala um pouco sobre você. Primeiro fala do Matheus, tá? Depois eu vou perguntar um pouco da M4 e o que é. Beleza. Satisfação estar aqui com vocês. Máquinas, Murilo, Diego, o Léo. Mas, indo pro ponto, sou Matheus Scarpati. Não é tão difícil assim o nome. Não. Sou engenheiro eletricista de formação. Fiz uma pós em inteligência artificial e ciência de dados. De formação é isso, mas a gente vem com experiência por mais que novo. A gente trabalha lá desde os nossos 10, 12 anos. Enfim, passando por várias áreas distintas. E hoje eu me realizo como profissão na M4, que é desenvolver tecnologia. Desenvolver tecnologia com sistemas embarcados, eletrônica, software. E hoje a gente conecta o campo, um setor que por muito tempo foi carente de tecnologia. Então, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o M4. Deixa pro próximo capítulo. Tá, segura aí. Murilo Louvaglio, MR Nutrição Animal, um engenheiro agrônomo. Então, nós temos 2 engenheiros aqui. 2 engenheiros. Você vê, né? Olha o agronegócio. Engenheiro agrônomo, engenheiro... Eletricista dentro do agronegócio. E você? Eu sou automação industrial. Engenheiro? Técnico Técnico em automação industrial.
Olha, pesada mesa, né? Pra você ver como que a tecnologia é interessante, né? Nós estamos falando de agronegócio, nós somos 3 pessoas especialistas em uma área que talvez a gente não entenderia como agronegócio, a não ser engenheiro agrônomo. Sim. Mas beleza, Murilo, fala um pouco quem é o Murilo. Diego, primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui com pessoas tão relevantes e que nos inspiram. Então, obrigado pelo convite. Murilo Lovaglia é um cara apaixonado pelo agro, trazendo essa paixão vinda do meu pai desde de moleque. Então, para mim, hoje eu trabalhar no setor que eu amo, para mim é um privilégio tremendo. Então, engenheiro agrônomo formado desde 2015, mas atuando no setor da pecuária há mais de 15 anos, tranquilamente falando aí. Então, como o Matheus falou, carrego uma experiência não só da parte ali atuando profissionalmente, mas já antes atuando na pecuária também como produtor. Coisa boa, cara. Bom, hoje eu vou trazer agora um bate-papo para nós nos inteirarmos aí. Porque aqui nós vamos inteirar tecnologia, agronegócio, eficiência no campo, para que eu vejo assim, viu, o Matheus e Murilo, e Léo também. É muito importante, às vezes, a gente estava falando nos bastidores aqui muito sobre o marketing, né? O marketing, na verdade, hoje, ele não é só considerado uma ferramenta empresarial para relevância da empresa, mas sim como uma ferramenta de transbordo. Porque que acontece? Você já imaginou o impacto que pode dar a eficiência da tecnologia no agro na vida de uma família? O agronegócio, ele sempre levou, ele foi centenário na vida das famílias, né? Os avós deixaram fazendas, os bisavós, tataravós, e hoje chega nas gerações. Só que essas gerações, eu tenho acompanhado, porque eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, elas chegaram um pouco cansada de várias partes. Não estou falando o agronegócio apenas as grandes indústrias. Estou falando o agro em geral. Acho que é o oceano azul do agronegócio são pequenas fazendas. Por quê? Porque de fato foi uma vida puxada, né? As pessoas falam do agronegócio, mas de fato o agro é um trabalho extremamente árduo historicamente, né? E eu vejo que essa geração, ela acabou chegando com um pouco de olhando os pais, aquela luta que os pais tinham na história de vida deles, um agro lutado, e acabaram pegando um novo caminho, se tornando médico, empresário, profissional. E aquele momento do agronegócio que iria embarcar a tecnologia, Léo, que transformaria, que poderia acomodar o que ele tem hoje, porque ele com certeza ele já tem esse viés tecnológico, e ele iria de fato auxiliar o pai dele a transformar a fazenda num negócio mais rentável, melhor. E naquele momento desconectou um pouco. E eu acredito que a tecnologia, o papel do podcast hoje, ele pode fazer esse elo. Olha que responsabilidade de trazer de volta, né, não só aquela pessoa que está destacada, que é um filho, mas também o pai, que é o produtor, entender a tecnologia de uma outro formato. E é sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje. O que você acha, Léo, disso? Principalmente quando a gente olha a tecnologia no fator descomplicado, no fator simples. Porque às Isso é legal. vezes a gente tem vários termos técnicos dentro desse meio que acaba distanciando um pouco, né, do vocabulário, dos produtores. E o objetivo nosso, né, falo nosso como até pertencente desse setor de tecnologia, é cada vez mais criar essa conexão, até de linguagem, com o setor final. Até para que nós entendemos as necessidades e também ele se sinta capaz de escolher qual necessidade realmente ele tem. Eu acho que é uma das nossas responsabilidades também essa troca de simplicidade de comunicação. Faz sentido, o Matheus? Sim, faz muito sentido. E me fala aí, Matheus, vamos agora tentar buscar um pouco deles que vivem esse dia a dia. Matheus, me fala um pouco do que a M4 faz e depois um gancho dela sobre o que ela traz de eficiência dentro de um campo e como que o produtor pode olhar isso com um olhar, com um viés assim positivo. Certo, maravilha. A M4, ela vem com a pegada de desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio. O nome já diz M4 Agrotecnologia, mas mais especificamente, nossos principais produtos hoje estão focados para a irrigação.
tecnologia para irrigação, que é um setor que até então era muito carente de tecnologia. Trazendo para o que nós temos desenvolvido, pense no controle e no monitoramento dos ativos no campo, sem internet, apenas com a rede que nós, da M4, desenvolvemos e implantamos no campo. Baixíssimo custo e possibilita esse controle e monitoramento de forma remota. Então, o equipamento que antes dependia totalmente do operador, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de um operador no campo, em uma situação completamente remota, noite, dia, madrugada, tempestade, sol. Então, num local totalmente remoto, para ele identificar possíveis vazamentos, monitorar se o equipamento de fato ele está executando o que foi planejado, se está executando de uma forma uniforme e você fica totalmente à mercê do operador naquele caso. A expertise do operador, a troca, demite um funcionário, recontrata, troca de safra, enfim, são diversas variáveis que você tem na operação. Com a automação, com o monitoramento e o controle desses equipamentos no campo, a gente simplifica muita coisa. Então, ao invés de ficar com o operador, cada operador com o seu equipamento, a gente centraliza tudo numa central de operações. Então, a partir dessa central, eles operam todos os equipamentos no campo. Se teve um vazamento, a gente não espera mais que o operador esteja lá no campo para poder identificar um vazamento à noite, por exemplo. A gente não espera isso. O sistema automaticamente já vai gerar um alarme para o operador e vai direcionar alguém para verificar esse vazamento. Da mesma forma, a uniformidade da aplicação com o equipamento. Aqui mais especificamente, estou falando, por exemplo, de um carretel enrolador. É utilizada na irrigação por aspersão, irrigação convencional por aspersão. Se você não tiver uma uniformidade da lâmina aplicada, a gente está falando ali numa irrigação plena, isso aí. A gente está falando de uma perda de 1 a 5 toneladas por hectare de cana. Por Só hectare, por hectare. Muito Só pelo expressivo. fato dele não ter uma uniformidade na aplicação. que é irrigar de forma correta. em Exatamente. Se todos você os tem uma locais. variação, por exemplo, a variação da velocidade ela é dita pela pressão que a gente tem ali na entrada do equipamento. Então, se variou a pressão, variou a velocidade, certo? Se você mantém ali constante, então você tem ali uma aplicação uniforme. Tendo essa aplicação uniforme, você não vai ganhar mais produção. Você vai deixar de perder o que normalmente acontece. Então, aí são alguns dos pontos que a gente tem. A gente tem economia de combustível, a gente tem redução da mão de obra, que é um impacto muito grande, que no final das contas, na verdade, a gente está falando do custo do milímetro, certo? Ou o custo do hectare irrigado também. O que é? É o custo da sua irrigação dividido pela sua área. Ou seja, se você aumenta a área irrigada com o mesmo custo, você diminui esse custo. Ou se você diminui o custo com a mesma área, também você diminui. De toda forma, a gente está falando de redução de custo e aumento de produtividade. Se você ganha dos dois lados, aí seu custo vai lá para baixo. Eficiência total, né? Exatamente. O que eu acho mais interessante, e quando você fala, por mais que eu conheça um pouco já do produto, eu fico imaginando, eu falo, cara, como que a tecnologia traz uma capacidade de melhoria de eficiência dentro de um setor, né? E você vê lá no campo. Então, o cara ficava lá, imagina uma fazenda, ela tinha várias pessoas cuidando da irrigação ao mesmo tempo? Várias pessoas. A gente tem desde de fazendas ali, de usinas, proprietários que operam da forma correta, seriam, por exemplo, uma pessoa, um operador por equipamento. Tô falando ali de dezenas, às vezes centenas de equipamentos no campo. E centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Até operações que são mais enxutas, que acaba talvez deixando a eficiência um pouquinho a desejar, porque opera mais enxuto, porque precisa de reduzir custo com mão de obra, e às vezes pelo fato de não ter a própria mão de obra. Porque se você for analisar ali a sucessão, a gente sempre fala que filhos de trabalhadores rurais não querem ser trabalhadores rurais. Nem os pais deles também querem que eles sejam. Então é cada vez mais escassa a mão de obra. Inevitavelmente, a tecnologia ela vai ocupar esse espaço. Mas olha que interessante. A tecnologia ela pode ocupar o espaço, retomando a pessoa que se destacou certeza. do campo, porque ela começa a olhar o campo de outra forma. Porque talvez o que ela viu, imagina lá 100 pessoas num campo, numa imensidão de uma fazenda, meia-noite, sentada sozinha no meio de um local inóspito lá, para cuidar de uma coisa que a tecnologia cuida. Então, talvez isso agora ela tenha a capacidade de retomar. Foi isso que eu quis dizer no começo. Como que a tecnologia ela pode cumprir um papel muito além, resgatando justamente esse match entre pai e filho dentro do agronegócio, né? Porque agora o filho também pode ajudar, né? Cabeça mais Perfeito. jovem. Sim. O que você acha? Você conhece esse setor do Murilo, do Matheus? Ou você conhece ou
tá dentro do seu métier também mesmo com o que você faz? Sim, Diego, nós temos alguns clientes que nós atuamos dentro deles que uns já atuam no setor de irrigação e outros querem atuar. Então, assim, eu vejo, Matheus, que é um setor que ele tem muito a crescer ainda, porque quando nós falamos de agro, nós falamos de risco. Depender muito do clima. Então a gente fica sem o controle na nossa mão. E vai chegar um momento, que eu acredito que está muito próximo, que o produtor não vai mais poder arriscar. Ah, será que vai produzir? Será que meu pasto vai vir? Será que a minha soja vai... Será que vai chover no tempo certo da minha lavoura? Será? Então, aí que entra a importância de um segmento como esse para a gente garantir uma Previsibilidade, produtividade. né, cara? Exatamente. Cara, isso é sério. Você tem previsto Muito o que sério. vai acontecer e sai do risco, né? Então, assim, é um setor que, na minha opinião, tem muito a crescer e, como o próprio Matheus disse, ele resolve uma das maiores dores do nosso setor hoje, que é mão de obra. 100% das visitas ao produtor, a queixa é a mesma. Tem gente que está saindo de atividades por não ter mão de obra para tocar. Então, se você consegue diminuir a necessidade dessa mão de obra e, com isso, ainda diminuir perda e gerar maior produtividade, cara, é um negócio É o assim, melhor por dos que mundos, não, né? né? Sim. Você me trouxe uma Exatamente. coisa que eu achei interessante, Léo. Até o campo, cara, eu já ouvi muito isso por aqui. O cara fica orando, quase que, cara, de joelho por um momento de chuva. Emocionalmente, isso é puxado demais, né, cara? Uhum. Né? Porque ele depende 100% disso. A variável da vida dele tá ali, cara. Exatamente. E trouxe, foi o que eu falei no começo, trouxe ciclos ruins. Porque uma estiagem, ela, ela faz aquele ciclo financeiro empurrar para mais 2, 3 anos pra você fazer uma recuperação e olhe lá. Por isso que muitas vezes o cara do campo, sem esse tipo de eficiência, Matheus, que é a previsibilidade que você traz no final, uma previsibilidade. Eu lembro que tem uma regra, o cara fala, ele é o fazendeiro, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É por causa dessa dor. Exatamente. Então, que ele fica até exposto, né, a isso. E é legal que trazendo esse paralelo com previsibilidade, eficiência e talvez sucessão em mão de obra, logicamente vem na nossa cabeça que tecnologias é um grande potencial nisso tudo, né? Mas a gente também sabe que existe uma certa dificuldade no acesso à tecnologia aos produtores ou né, a esse público. Vocês têm notado isso, né, como primeiro contato ali? Vocês imaginam alguns porquês dessa dificuldade de ter acesso à qualidade de tecnologia, né, até simplicidade em relação a tudo isso? Ô, Léo, eu enxergo um ponto que é muito o que o Diego falou agora. Esse tradicionalismo da pecuária de meu avô fazia, meu pai fazia, eu faço. Eu enxergo quase que isso vem sendo quebrado, mas ainda a gente vê muito no campo. O cara falar assim para você, o pecuarista falar, cara, não, mas meu avô fazia assim, meu pai fazia assim e eu vou fazer. É quase como se eles tivessem um orgulho, um respeito às gerações passadas, Sim. sabe? Mas, da mesma forma que eu tô falando da questão de prever, né? Você não pode mais arriscar. Tá chegando um momento em que a pecuária, vou falar do meu setor, né? A pecuária, ela não vai mais absorver essa falta de tecnologia no sistema. Conta de margem mesmo, né? Exatamente, ela vai quebrar esses produtores. A gente já vê, infelizmente, pessoas que não adotam tecnologia quebrando. E assim, eu tô falando de tecnologia, não só software, não só hardware, não. Às vezes tecnologia de manejo, que aí é onde entra mais o meu setor, a minha empresa. É prestar essa assistência na questão de manejo, de setorização dentro da fazenda. Nós temos aqui 4, 5 categorias dentro da fazenda. Vamos fazer um planejamento para cada categoria dessa, sabe assim? Então, isso também é tecnologia,
né? E o pecuarista que ele não entender isso, ele tá fadado a quebrar. Infelizmente, mas tá, porque eu costumo dizer o seguinte, não tem nenhuma empresa no mundo que se você não investe, ela te retorna. Por que a pecuária seria diferente? E como que Perfeito. você vê isso, cara, para melhorar isso? Eu vejo que o campo, as pessoas, a tecnologia no agronegócio, ela é muito forte. Mas quando você vê a força tá na grande indústria do agro, nas maquinários. Quando você desce para o agronegócio de fato, tem muita pequenas fazendas. Que quando você entra dentro, ainda está bem distante e cada dia as margens menores. E como você vê que qual é a dificuldade desse acesso, na tua opinião? Além de romper aquela cultura que fala síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sempre fiz assim, eu vou morrer assim. Mas o que você acha que é a dor maior? Por que não tá chegando isso? Por que tá demorando tanto, cara? O Diego, eu acho que assim, chegando tá. Aham. Tá demorando realmente para assimilar e mudar. Mas assim, essa chegada que eu vejo que vem aumentando por conta disso daqui, né? Hoje, qualquer peão, qualquer pecuarista, todo mundo do setor, eles têm um desse aí na mão e eles veem o que acontece na fazenda vizinha, ou numa fazenda em outro estado, e o cara fala, nossa, que legal. Mas, às vezes ele não enxerga que aquilo pode ser aplicado dentro da propriedade dele. Às vezes ele vê como algo distante. Talvez pela falta de uma proximidade com uma assistência técnica mais próxima desse cara. Às vezes ele enxerga assim, tudo muito, ele pode, mas para mim não está chegando. Então eu somo isso, dessa mentalidade de para mim não serve, com ainda o tradicionalismo. Então eu acho que essas duas coisas assim, elas se somam para o cara travar no setor, sabe? Só que, por outro lado, eu vejo também exemplos positivos nesse caso. Do cara que viu algo ali, ele ficou curioso, ele nos acionou. Cara, eu preciso que você venha aqui para eu entender esse trabalho que você tem feito lá. Vamos aplicar aqui? E nós temos vários cases de sucesso de clientes que aceitaram aplicar essa tecnologia. Então, assim, eu também não posso aqui generalizar o agro e falar todo mundo tá atrasado e ninguém tá aderindo à tecnologia. Pelo Não. contrário, né? Pelo contrário, a gente vê isso aumentando a cada dia, Que bom. tá? Matheus, que dor maior, assim, da sua parte de acessar, que a gente sabe que você acabou de fazer um relato, cara, eu fico, assim, impressionado com a capacidade de eficiência que a M4 tem na produção. Isso é uma capacidade de eficiência que tem de geração de receita, de economia, então, pô, é uma empresa. Mas muitas vezes a dificuldade de explicar isso, que é muito claro dentro do ambiente do agro, não é tão simples assim, né? Não, Quais os mais desafios que você percebe muito nisso? pelo contrário, é bem complexo, né? Mas a tecnologia, ela normalmente é muito atrelada à inovação. A gente vendo vendo o conceito de inovação, subentende-se que é algo de fato novo. E trazer algo novo, levar algo novo para uma indústria que é tradicional, é sempre muito complicado, porque ele tem uma certa insegurança em colocar algo nesse porte. Trazendo para o nosso lado agora um pouco, que é a pecuária, um pouco mais com o Murilo, eu falei da mão de obra, que a gente tem um impacto muito grande na mão de obra. Aí seja pro gerente realocar, ou seja, realmente não ter mais esse conjunto de colaboradores, é mexer muito, é mexer em muita gente. Então ele pensa normalmente, alguns deles, né? Poxa, eu vou tirar a galera, vou realocar aqui, talvez não vai estar mais no meu corpo de funcionários. E se não funcionar? Como que eu trago todo mundo de volta? Não traz, né? Exatamente, não é algo que não, estalou o dedo, recontratou. Não funciona assim, a gente sabe que tem todo um processo. Normalmente eles se realocam em algum outro local, alguma outra empresa. Então não é trivial. Quando existe a visita e um cliente já está rodando, aí é reação surpreendente. Porque, pô, realmente é aquilo que vocês falaram e às vezes até dizem que é muito mais, né? Tem que Mais do ver que pra esperava. crer, né? Exato. É a síndrome do Tomé, né? É. Tem que ver pra crer. E Exatamente. funciona muito. Tem um sócio nosso, inclusive, que ele diz que a M4 é inevitável, é igual o Thanos. Ele usa essa Vai analogia. chegar. Exato.
Mas, trazendo de forma geral, a tecnologia é inevitável, de fato. É inevitável, justamente pelo fato da mão de obra ser escassa, pelo fato do custo da mão de obra, do trabalho ser algo que é realmente exaustivo, que é realmente, não sei se posso colocar insalubre, mas é algo que é bem exaustivo. Sim. E grande, né? E potente, que é todo esse setor, né? Exatamente, exatamente. O paralelo que eu ia trazer, Matheus, que quando ele tava. O Murilo estava falando sobre também essa mentalidade existente, que também pode existir o outro lado da ótica. As empresas de tecnologia ou os solucionadores desses problemas, sabendo dessa mentalidade, às vezes nem oferece, às vezes nem faz ações para talvez mitigar um pouco essa barreira, ou talvez forçar um pouco esse acesso, fazer essas visitas, né? Talvez tenha esse lado também, Sim. né? Essa responsabilidade dessa ótica nossa, Isso é entendeu? interessante. Nesse gancho aí que você me trouxe, lembrei de outro fator também que é uma barreira de entrada muito grande, que é o suporte. A simples palavra de suporte, ali, de você acompanhar ou um pós-venda com o cliente. Por quê? Quando a gente fala do agro, normalmente são locais mais isolados, Sim. de um acesso um pouco mais difícil. Em algumas regiões até tem um corpo de cliente ali um pouco maior, densidade um pouco maior. Mas locais não, você viaja lá 6, 10 horas, 12 horas Para atender para um. encontrar um cliente. Então o cliente ele se sente isolado de fato. Isso é um comportamento de alguns fornecedores de isolar ele. Então, preciso de uma reposição. Cara, 30 dias, 60 dias. É preciso de uma consultoria, de uma visita, 30 dias. Então, é um compromisso que a M4 tem hoje. De não, cara, isso aí não é um padrão nosso. Pode ser um padrão do mercado, mas não é um padrão nosso. O padrão nosso é de qualidade. Se precisa, a gente tá. Se precisa de fornecer, a gente fornece. Então, tem que ser... A gente não pode deixar eles à mercê do tempo. Todo mundo tem urgência, né? Para eles não é diferente. É isso aí. Cara, é grande desafio. Sim. Por isso que a gente discutiu no primeiro momento, eu e o Murilo, e nós viemos discutindo isso, nós estávamos andando aqui de carro e fui fazer algumas coisas, o Murilo foi junto, do agro. O agro tem assim, aí eu vou falar do lado assim, não empresarial, mas sim do que eu vejo de fora, sendo meio que um mentor de empresas em gerais e hoje com alguns negócios no agronegócio. Ele deixa de cumprir o papel empresarial, que é o quê? Principalmente desse novo cenário, da nova economia. Cara, nós estamos falando de desafio intrínseco a tudo aqui. Que é o quê? Ter uma plataforma de marketing posicionada para chegada, olhar como uma plataforma de marketing, porque o agro, geralmente, o cara tá vendendo uma ferramenta, ele se comporta igual o cara que tá comprando. Tradicionalmente, ele vai de uma forma muito tradicionalista vender. Então, ele teria que ter um comportamento da nova economia, que a gente estava falando, ter uma base de marketing, um podcast. Imagina a riqueza desse assunto. E escrever um artigo, começar a colocar um padrão de tecnologia também para o pós-venda. Por que a gente não consegue criar também um acesso à tecnologia para o cara, se ele está com o celular na mão, por que não se comporta como um pós-venda digital? Porque talvez não testou, não fez um comportamento, não levou para o campo o comportamento que tem na cidade, porque subentende que lá ele não vai aceitar. Então, eu vejo que o comportamento, igual você falou, de quem desenvolve, tem que começar a mudar para educar o agro, justamente para educar uma ponta para o consumo mudar, para facilitar o acompanhamento disso. Porque é uma dificuldade muito grande quando você fala que, pô, eu tenho que viajar 10 horas para olhar um cliente, depois você tem que voltar às 10 horas. Cara, nós estamos falando de 2, 3 dias, cara, para você, né? E outra. Uma coisa é você viajar 2, 3 dias, outra coisa é você fazer isso durante 10 anos, cara. Não é verdade? Com É certeza. árduo com isso, né? certeza. E não vai mudar, porque a extensão territorial é assim. Mas é muito bacana olhar dessa ótica que o Léo comentou, Eu também gostei. que a gente começa a assumir umas responsabilidades também foi o que eu nessa quis. questão. Não, eu quis dizer isso para ser elegante, mas eu queria jogar no colo de vocês. Exato, porque assim, eu mesmo tô falando, elegante. eu mesmo tô falando que o cara tá com isso aqui na mão. Por que não criar uma sistemática que esses produtores que não têm acesso à informação possa me acessar numa conversa online aqui para eu resolver um problema do cara?
Então eu também tô falhando nessa questão. Uma como Foi legal educação. essa- O tempo que ele fica olhando aquelas coisas aleatórias na internet, ele poderia Exato. estar consumindo um conteúdo de E educação. resolvendo o problema dele que vai gerar mais produtividade e Que é maior um pós-venda. lucro, Um né? pós-venda na base da educação é legal. Olha, Sim. todas as vezes das dúvidas, talvez eu não esteja aqui, mas esse link aqui, você clicar, sempre eu vou estar nesse conteúdo de manhã. Toda manhã eu vou aparecer para você. Olha que legal, toda manhã eu vou aparecer para você no seu celular e vou falar algo. Aí você joga um tráfego pago dentro do celular dele lá, no número dele, cara. Não é que louco? E assim, é a tecnologia a Sim. favor também do match entre compra e venda, né? Porque não é só o hardware no campo, né? Pô, você acabou de falar uma coisa assim que revoluciona o agronegócio no país. E a gente tem visto no país a ponto de mexer no PIB. Quando ele falou pra mim a eficiência, cara, a eficiência é uma coisa assim, é loucura ver, né, cara? Como que tem mercado tão maduro, tão rico que tem os gap de eficiência, né? Você Verdade. vê, cara, você fala, cara, como que ninguém solucionou isso ainda? Startup é muito isso. E que eu... Interessante, aí, pegando esse Pois não, gancho, fica à vontade. que tem diversos programas voltados para o verde hoje, que essa palavra-chave que é intensificada hoje, eficiência. Uhum. Às vezes não é nem criar mais produções, é eficiência do que já tem. Do que já E Vários programas de terceiro sustentabilidade. setor. Tem uma palavra sustentabilidade que é o que, pra mim, a sua empresa entrega demais na M4. O que que é assim? O que que é sustentabilidade? Sustentabilidade é uma empresa com responsabilidade social, inclusive no campo. Lugares onde que a sua equipe dorme, onde ela passa a noite. Quando você vê um cara inóspito no ponto, hoje é um selo que a responsabilidade da fazenda, ela escorre sobre isso. Quando você traz essa eficiência naquele local inóspito, você não tira o emprego. Você aloca aquele funcionário de um lugar que não era tão positivo para um ser humano ficar hoje em dia e traz ele para um lugar menos insalubre. É super interessante olhar do ponto de vista de sustentabilidade, sabia? Sim. Porque as fazendas, elas têm responsabilidade social e cada dia são mais cobradas nisso. Sim. A sustentabilidade, ela tem não é a dimensão ambiental, né? Ela tem essa dimensão. E o que você falou é muito importante, porque os prêmios, fazendas top rentáveis, os prêmios do agronegócio, os incentivos fiscais estão ligados diretamente à rúbrica de sustentabilidade social. Então, assim, e as fazendas, principalmente produção grande, que é o que você tem muito em produção grande também, né? Perfeito. Eles precisam ter responsabilidade social para vender para exportação. Isso, cada dia mais, vai ser uma narrativa de marketing, mas uma narrativa positiva. Você trouxe um ponto sobre responsabilidade social, sustentabilidade social também, mas eu queria trazer um ponto que você acabou lembrando, que é sobre sustentabilidade do próprio ecossistema, do ambiente mesmo. Trazendo para indústria de cana-de-açúcar, sucroenergética, produz etanol, produz o próprio açúcar, diversos tipos de álcool, energia. Tem um subproduto do etanol, se chama vinhaça, certo? A cada 1 litro de etanol produzido, são produzidos 16 litros aproximadamente de vinhaça. 16 litros? Litros, exato. Então, 1 para 16 aí. Esse subproduto, há alguns anos atrás, ele era totalmente descartado. Era um grande problema, porque você tem, nessa proporção, você precisa descartar. Você não pode jogar num rio porque é super poluente, certo? Descobriu-se que existe uma concentração muito grande de potássio, e o potássio é um dos 3 macronutrientes da planta, certo? Que legal. Ou seja, você acaba economizando muito com adubo. Ele sai da cana e volta para a cana, volta para o solo. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A mesma coisa do adubo. Então, a vinhaça, em condições ali, em doses exatas, certas, é um super adubo. É o que a planta de fato precisa. Agora, você exagerou, você acaba diminuindo muito a produtividade. E isso acontece com muita frequência por conta da necessidade e a dependência do operador, certo? Porque, às vezes de noite, pô, você está numa condição ruim, tempestade, você acha que ele vai deslocar o equipamento para irrigar uma nova área? Não, ele vai irrigar na mesma área que ele está, para não poder ficar, né, para não precisar de ficar nessas condições. Isso eu trouxe agora, acabei puxando o gancho para a produtividade, né? Mas ainda na sustentabilidade. Pensa em um vazamento que o colaborador não identificou por conta, talvez, numa noite que estava chovendo muito. Você tem um vazamento, ninguém percebe, tal, vazamento. Isso deve ser comum, hein, cara? Muito comum, muito comum. Tem um problema, por exemplo, da própria contaminação de um possível lençol freático que você tem no solo. É um Porque ele crime tá ali no meio do gravíssimo, né? Gravíssimo, gravíssimo. E existem ainda tubulações, porque é muito comum
tanto adutoras, enterradas, é muito mais seguro, só que também existem tubulações que são montadas superficialmente, no próprio solo mesmo. Se existe um rompimento ali, por exemplo, numa tubulação que está passando por APP, imagina, você polui uma área de proteção permanente. Cara, é um crime ambiental ali absurdo. É um potencial de fechar a usina se é pego pela fiscalização. Então você tem, de fato, um dano ali para o meio ambiente, olhando para o lado ali sustentável, só que também um dano financeiro para a instituição. Porque Não, a multa é e pesadíssima. você vê a responsabilidade de um produtor rural, cara. Ele tem muito mais responsabilidade, o Léo, do que qualquer do que a cidade, sabe? Porque envolve ambiental, envolve regiões inóspitas, envolve muita coisa, assim, né? É muito pesado a responsabilidade social de um produtor. Sim, verdade. Mas legal isso, cara. Eu gostei de ver assim, principalmente do que você falou. Você vê, né? Ele tirou um subproduto já da cana e faz um manejo para dentro. Isso é uma tecnologia, faz um manejo correto para dentro, É isso aí. que tem que ser mensurado, medido para Sim, evitar sim. correr contra, que é o que você falou. É uma área de tecnologia que não é um hardware. Sim. Já não precisa mais disso. Você pode criar uma inteligência de manejo ali que você soluciona muita coisa. E um paradoxo, talvez, acho que você ia falar, só para completar aqui, é que esse subproduto, ele é essencial também ser descartado, como eu falei, porque a usina, ela tá gerando aquilo o tempo inteiro, enquanto está produzindo. Todo tempo. Se você não descarta, você não produz. E aí? Para a usina, se você não descarta. Se os equipamentos param, por exemplo, Para a moagem. para a moagem, O que era feito antes? eles descartavam. Era descartado, né? Descarte sem Uma época não era fiscalizado, legislação, então não vou hipotetizar aqui para não correr o risco de dar um problema, mas era descartado. Depois, de fato, teve essa reutilização, descobriu, hoje todo mundo Legal. faz isso, só que o controle, porque a gente está falando de tecnologia, então esse controle, essa segurança, essa precisão é necessária também por conta disso. Porque se a gente não consegue dar vazão, e da forma correta, precisa dar vazão e da forma correta. Então, se eu não dou vazão, para a moagem, para a usina. E o legal é quando a gente. Isso que o Diego falou, né? Tecnologia, na verdade, é uma solução para reduzir o esforço de alguma coisa. É uma inteligência que você faz diminuir o esforço. E pensando nisso, eu vou aprofundar aqui nessa parte agora. Ô Murilo, qual que foi um case de sucesso, assim, que você viu no setor, que você mais se impressionou, assim, em relação a tudo isso, assim? Cara, eu tenho um case, posso até usar o nome, porque o relacionamento é muito bom, é uma fazenda Capim Fino, de Analândia, São Paulo. Eu peço perdão que eu vou ter que usar uns termos um pouco mais técnicos, mas para vocês entenderem o todo, né? Quando eu não dava assistência nessa fazenda, eu cheguei até eles e a produtividade, que nesse caso era fertilidade das vacas, estava muito baixa mesmo. Então, assim, a taxa de prenhez das vacas deles estava em 62%. Isso é um número extremamente baixo, tá? Caramba. E aí me chamaram, a gente rodou a fazenda e no diagnóstico eu percebi que o problema estava muito ligado à nutrição, sabe? Então nós fizemos um planejamento, porque como que era feito? Tinha um tipo de suplemento mineral para todo o gado e beleza, era aquilo. Estação chuvosa era aquele suplemento, estação seca era aquele suplemento e tocadão daquele jeito, Então nós sentamos com os proprietários, com o gerente, fizemos um planejamento nutricional. E aí entra naquilo que eu falei, são algumas categorias dentro da fazenda, são estações do ano com oferta de pastagem e volumoso diferentes. Totalmente diferente. Completamente diferente. Então, assim, não dá pra gente tratar da mesma forma na época seca e na época chuvosa. É outro manejo. Então, a gente desenhou um planejamento nutricional e setorizamos. Então, bezerros tinham uma suplementação, novilhas que viriam a ser vacas tinha outra suplementação, as vacas outra suplementação e algumas novilhas que já estavam pré-estação de monta, que a gente chama, tinha outro tipo de suplementação. Então, só para não estender muito, mas nós fizemos isso durante um ano e aí chegou a próxima estação de monta, que era onde a gente ia ver se deu certo a nossa estratégia ou não. E isso faz 5 anos e
faz 5 anos que essa fazenda tem acima de 90% de taxa de prenhez. Então, assim, com correção Top. de nutrição, planejamento nutricional e estratégia, sabe? Então, esse para mim é um caso que Cara, e que- quantas pessoas precisavam disso? muitos, Diego, Fico muitos. olhando essas falas assim, eu falo, puxa, cara, e o Brasil tem tanta tecnologia sobre Tem. isso, né? Tem. Exatamente. E aí eu até lembrei de um comentário aqui, de uma reflexão do Bruno Avelar, né? Quando a gente fala sobre isso, né, da mentalidade e tal, tanto do produtor, do final, quanto do fornecedor, eu me lembrei aqui na hora sobre o verdadeiro significado do coração ensinável. Que, na verdade, algumas pessoas, até eu, até um tempo atrás, enxergava isso como aprender coisas novas. E, na verdade, não. Eu comecei a entender, né, com o Bruno Avelar, que, na verdade, você tem que aprender a desaprender certos costumes para aprender de uma maneira melhor, ou mais eficiente, mais rápida. Então, acho que fica esse recado, tanto para os dois lados, até para nós aqui, como tanto fornecedores, como mentores, como produtor, que o coração ensinável, ele traz mais velocidade para o seu negócio, mais Legal. eficiência e todos os outros benefícios, né? E assim, já até para deixar para registrado, seria legal nós iniciar um quadro do agronegócio no nosso hub, né? De podcast. Uhum, sim, sim. Poderíamos criar várias linhas segmentadas para vários setores e destrinchar essa fala sobre isso. Show. Isso aí foi muito legal, assim, eu vi uma responsabilidade grande também da parte de vocês, com todo respeito. Nossa, né, também como parte disso, de fazer chegar. Sim. Eu vi muita questão, assim, de salvar muita gente, cara. Você acabou de dar esse testemunho aí, isso é sério, né? Sim. E era só um bate-papo, era só um manejo. Não é só, porque na verdade o conhecimento embarcado já estava pronto, né? A complexidade já foi resolvida lá atrás, só precisava apresentar e dar uma ajustada. Sim. O Diego, e assim, vai muito além mesmo. Vai, Só cara. do aumento de resultado, de Não, produtividade, porra, de cara, lucratividade. doido. Porque você pensar, esse gerente dessa fazenda, que estava com essa família há mais de 20 anos, História, né? cara, mais um ano ali de resultado ruim, essa família pararia a atividade. E esse cara não teria onde trabalhar. Entende? Então, assim, Fechar. então nós estamos falando de algo mais E o profundo. endividamento? Exato. E perder a fazenda? Você já viu um Exatamente. produtor perder uma fazenda? Você corta o Duro. coração dele, cara. Não é duro, mata o cara. Porque Fato veio do disso. vô. Isso. Então, assim, eu vejo que o agronegócio hoje, e assim, eu vou falar uma coisa que pode soar com um tom crítico pro poder público, mas eu também não sou do agro, só vivo no estado do agro, mas eu vejo muito assim, as políticas públicas, na verdade, elas têm que alicerçar o produtor rural. Porque não é soltar crédito. Às vezes o solta de crédito você vai dar uma linha onde não deveria. Exato. Então, alicerçar, por quê? Porque foram aqueles caras que bateram a enxada, entendeu? Não foi fácil não, viu? Se você olhar para trás, era um pasto aberto na foice, cara. Então, isso é muito sério, né? Então, essa política de respeitar essa geração crescente e não deixar que a tecnologia também, não no sentido, não adentre no campo no sentido ruim, né? Não seja assim excludente no momento, e sim ela seja parte de um processo de mudança. E eu vi, e assim, muito legal da parte de vocês fazerem isso, viu, Matheus? Eu olho você, o Murilo, os jovens, só que como eu já tô indo pros 50 anos, né? Então eu já vivi muita coisa. E eu penso assim, por mais que isso envolve dinheiro, ganhos, né, Léo? Só que a responsabilidade social de fazer com que a família volte, o elo familiar, do filho retomar para o campo, olhar com outros olhos, porque a tecnologia ela vai cumprir muito isso, educar o cara que estava lá meio derretido. Então eu vejo que vocês cumprem um papel muito importante nessa cadeia, tá? Uhum. E pegando o gancho, viu, Tiagão? Vou fazer uma indicação de um livro aqui, aproveitando seu gancho, que é O Inevitável, do João Kepler. E com certeza esse livro foi muito ligado ao que você falou, tá, Matheus? É inevitável você estar com tecnologia hoje. É inevitável você não deixar de viver, de ter essas discussões aqui
E no final das contas é sobre isso. O inevitável é você ter o coração ensinável para que você consiga aprender coisas novas e traga para o seu momento. Léo, E até bíblico, né? Posso colocar aqui o ponto espiritual, né? deve. Tem lá em Romanos fala, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos Amém. 12:2. Exatamente. Então, se a gente está falando de até coração ensinável, mentalidade, então nós temos que transformar tanto para famílias serem mais prósperas, Amém. negócios serem mais eficientes. E também quando a gente fala de agro, a gente fala do Brasil, né? O Diego falou do PIB aqui. Então, tudo está ligado, né? Muito profundo isso, né? Muito poderoso, muito profundo. E muita responsa aí que nós estamos jogando no colo de vocês Sim. também. Quando a gente fala de número, só trazendo um case também, ô Claro. Diego, pra poder compartilhar com a galera. Depois pode bater um fio pro Charles, a galera que estiver vendo. Lá da Lázaro do Espírito Santo. Foi um dos primeiros projetos que a gente levou a automação dos carretéis. Cara, pense em 40% de redução de custo do hectare irrigado. No, É muita coisa. muita. É Isso entre- absurdo, cara. É absurdo. Tipo Isso assim, entre mudança no próprio manejo, ali na operação, redução da mão de obra, custo da mão de obra, redução com custo de diesel, aumento do TCH, que é a tonelada de cana por hectare. Então, todo esse o conjunto da obra, não é só olhar para a mão de obra, não é só olhar para a produtividade, para redução do consumo, interessante isso. é o conjunto. O conjunto da obra vai trazer a redução do custo do hectare irrigado. E aí, vale a pena investir numa startup que reduz Já vai ter 40%? uma rodada? Vai ter uma rodada já? O Merchan aí, ó, o Merchan. A gente nem Muito louco. vende como investimento. A gente não vende como o cliente investir no produto, na solução. Na verdade, é redução de custo direto. Que louco. E é, né? É redução de E custo direto. além de Por- tudo isso, ainda é sustentabilidade. Porque Ainda tem a gente... sustentabilidade no negócio. É. Por conta de Perfeito. tudo que você explicou. Um Exato. vazamento, não vai ter um vazamento. se Cara, tiver, é vai, muito, né? é muito A ação potente. É muito. a ação É imediata. muito mais profundo o seu negócio. Exato. E porque um dos motivos de não ser, a gente não vender como um investimento, porque a gente não trabalha no modelo de venda. Eu não vendo pro cliente, ó, é seu, beleza, quando precisar de novo a gente se vê. Não. Tchau, obrigado. Não é. A gente trabalha com modelo de locação, porque eu tô garantindo pra ele, cara, precisou, eu tô aqui, é o meu interesse também, que funcione da melhor forma. Ou seja, é o payback instantâneo, a gente chama. Maravilha. Show de bola, hein? Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer, foi muito legal, né? Assuntos que parece Excelente. excelente, assunto que requer horas e horas de bate-papo. Vale muito a pena, hein? E eu queria agradecer e convidar vocês que são do agronegócio a nos acompanhar na rede. E eu tô fazendo um pacto aqui com eles da gente trazer uma rotina de conteúdo voltada ao agro. Acho que vai ser muito legal, né? Criar uma base educacional até para transbordo, né? Nós Com estamos certeza. falando que chegou a ser tão profundo que foi para outro lado. E dar os parabéns, viu, Matheus, pela criação, né, de um hardware, né? Nós estamos falando de uma solução absurda para dentro do agro, né, Murilo? Sim, Você com não sai certeza. daqui sem nós virarmos sócios, né? Senão você vai ficar no Pantanal, vou te levar ali no Rio Paraná. Onde E a onça Murilo, pega, sem querer. Murilo, e também obrigado aí pela trazer esses cases, a sua experiência principalmente na pecuária, porque o Mato Grosso do Sul sempre foi aí uma referência na pecuária mundial. A Embrapa daqui é um dos maiores cases de sucesso do mundo, tá? Sobre soluções da pecuária. Às vezes ninguém fala, né? O mundo foi uma das revoluções na pecuária foi feita no Mato Grosso do Sul, dentro da Embrapa, né? Que é um dos maiores parques tecnológicos que nós temos hoje no país, né? E assim, agradecer, foi muito bom, né, Léo? Foi muito bom, gostei bastante profundidade que eles trouxeram, Isso. né? Profundidade. Obrigado, tá? Eu queria agora aqui, Murilo, em uma palavra aí, você falasse nessa câmera aqui, alguma coisa que você quiser falar sobre tudo isso, mas fica bem à vontade, só para fazer um fechamento. O Diego, cara, eu só posso agradecer a Deus, não é? Amém. Porque assim, ele me colocar no meio de pessoas que eu tô hoje, se a gente for pensar, sem lógica nenhuma. É, Porque não se tem. você me perguntasse o mês passado Nunca é lógico. se eu estaria sentado numa mesa de podcast em Campo Grande, eu ia falar que não. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Amém. E o que eu mais peço a ele, e isso ele sabe, é que eu possa sempre transbordar na vida das pessoas, para que não pare em mim. Nada.
conhecimento, financeiro, nada para em mim. Então eu só tenho a agradecer a ele por tudo que eu tenho vivido nesses dias, tá? E Amém. a vocês por serem instrumento de Deus, né? E ter me colocado nesse meio aqui. Eu agradeço mesmo. Nós que agradecemos. Mateuzinho. Gratidão, né? Muito comum a gratidão, mas de fato, porque pelo convite de estar aqui com vocês, é uma honra poder aprender e poder compartilhar o que a gente também está vivendo. E trago também a palavra inevitável. Do livro Coincidência, não sabia que o Diego ia apresentar um livro aqui. Coincidência, mas como a tecnologia é inevitável para o agro ou para qualquer área que seja, mas também que os planos de Deus são inevitáveis, né? O que ele tem preparado para a gente não pode mudar. É isso aí. Então, isso aí. Parabéns, pessoal. Obrigado por estarem junto. E acho que a mensagem principal de hoje foi que nós, como empresários, empresas, produtores, temos uma responsabilidade muito maior do que a gente imagina. Na verdade, nosso negócio é um instrumento de Deus na Terra. Amém. Beleza? Obrigado e até o próximo episódio. Para cima.